Olá, queridos! Bem-vindos a mais uma videoaula e esta será uma revisão do nosso segundo ciclo de atividades. Vamos lá? A primeira aula desse segundo ciclo foi sobre a membrana plasmática. Nós vimos que ela é uma fina película que separa o meio externo e interno da célula. E não só isso, ela vai controlar o que entra e o que sai dessa célula, no que a gente chama de permeabilidade seletiva. Ela é formada, então, por fosfolipídios, proteínas, glicídios, que estão ali mergulhados, mas que não estão estáticos, eles estão em movimentos. Por isso, nós chamamos a membrana plasmática de um mosaico fluido. A segunda aula tratou sobre o citoplasma. Nós falamos sobre o que tem dentro do citoplasma. Vimos que nas células eucarióticas ele é diferente das células procariotas, porque enquanto na eucariota nós vamos ter um núcleo ali delimitando o material genético, nas procariotas o material genético está disperso no citoplasma. Além disso, nas eucariotas nós vamos encontrar diversas organelas nele. Então, como principais, nós vamos encontrar em ambas, tanto eucarioto quanto procarioto, os ribossomos. Temos o citoesqueleto dando estrutura a essa célula, fazendo também transporte de substâncias, né, dando estrutura e sustentação para transportar vesículas. Nós vamos encontrar os centríolos que vão atuar na divisão celular e várias organelas, né, como os lisossomos, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, mitocôndrias, cloroplastos, entre outras. Na nossa terceira aula, nós tratamos sobre o núcleo celular, ou seja, falamos sobre células eucarióticas apenas. Vimos que o núcleo é formado por diversas partes. Nós temos a carioteca, que é a membrana em si, que vai fazer essa separação do núcleo e do citoplasma. A gente chama de carioteca essa membrana. Essa membrana apresenta poros, que vão controlar o que entra e o que sai do núcleo celular. Nós teremos no interior o nucleoplasma, que é a parte líquida que está ali dentro do núcleo. Dentro desse líquido, né, dentro desse plasma, nós vamos ter a cromatina, que é o DNA em si, e vamos ter uma região chamada de nucleolo, que tem uma atividade constante de produção de ribossomos. Depois nós começamos a falar sobre como o DNA ele se replicava. Nós vimos que o DNA ele é uma dupla fita formada pela ligação de bases da adenina com a timina, formando 2 ligações, e a citosina com a guanina, formando 3 ligações. São ligações mais fortes, mais difíceis de separar. Quando eu preciso fazer uma cópia do DNA, quando a minha célula vai se duplicar, por exemplo, o que acontece? Entra em ação uma enzima chamada de helicase que vai separar essas fitas, vai romper essas ligações. Então, cada bandinha, cada fita do DNA para um lado, e essas fitas vão servir como base para a formação de uma nova fita, de 2 novas moléculas de DNA. Nós estamos duplicando ele. Então, aquela que for 5 linhas em 3 linhas, ela vai conseguir se duplicar normalmente, graças à DNA polimerase, vai fazer uma outra cópia perfeitamente. Enquanto na 3 linhas, 5 linhas, nós vamos ter uma dificuldade por causa da DNA polimerase ter uma sequência de trabalho. Ela precisa ir do 5 linhas para o 3 linhas. Então, nós vamos ter nesse quesito os fragmentos de Okazaki, que nós chamamos, que vão fazendo vários pedacinhos da molécula de DNA para que ela possa ir se reproduzindo, né? Para ela poder ir crescendo e se duplicando. Depois nós temos a ligase, que vai juntar todo mundo bonitinho, e assim, de uma única molécula de DNA, eu formo 2 moléculas num processo semiconservativo. Semiconservativo porque eu conservei uma fita antiga e produzi uma nova. Conservei uma antiga e produzi uma nova. Seguimos então com a expressão gênica. O que é a expressão gênica? É quando as informações que estão lá armazenadas no seu DNA, bonitinha, vão ser expressas, vão ser transformadas em proteínas. Ou seja, a informação que estava lá guardadinha durante a sua formação
quando você era só um zigoto, um bebezinho dentro da sua mãe, por exemplo, que seu olho seria azul, aquela informação que está lá guardada, ela vai ser expressa, ela vai ser transformada no azul. Então, o que acontece? Nós temos dois processos para ter a expressão gênica. O primeiro é a transcrição, o segundo é a tradução. O DNA ele é uma fita dupla, lembra que está lá dentro do seu núcleo celular, aqui dentro. Ele não consegue sair pelo poro, ele não pode sair. Então, ele manda um mensageiro, porque a produção do que você quer fazer, né, da proteína, ela só acontece fora do núcleo celular. Dentro do núcleo é só um lugar de proteção das suas informações, certo? Então, o que acontece dentro do seu núcleo celular? Acontece um processo que a gente chama de transcrição. Transcrever alguma coisa é como se você estivesse copiando, você está falando a mesma língua, e por isso é uma transcrição. A única diferença que a gente tem que ter cuidado é que enquanto no DNA eu tenho a timina, aqui, no RNA, de forma geral, eu não consigo usar a timina, ela não se encaixa ali. Quem vai substituir a timina é a uracila. Então, enquanto lá no DNA o C casar com G, aqui no RNA vai manter, o C vai continuar fiel a G. Porém, quando eu falar de A, no DNA eu estou falando de A casado com T. Adenina é casado com timina. Se eu estiver falando de RNA, acontece uma traição aí no meio do caso. O A começa a se casar com o U. Timina não aparece em RNA mensageiro, certo? Como a língua é muito parecida, como são letrinhas, são as bases nitrogenadas ainda, nós falamos que esse processo é uma transcrição. Quem vai fazer isso é a RNA polimerase. Uma vez produzida a fita, que agora é uma fita simples, tá vendo? Por isso que é o RNA. Essa fita ela consegue sair pelo poro do núcleo, deixar o núcleo e ir para o citoplasma da célula, onde vai acontecer a segunda etapa da expressão gênica, que a gente chama de tradução. Por que tradução? Porque agora eu vou falar uma língua diferente, certo? Pensa como se dentro do núcleo o DNA e o RNA falasse em inglês e agora eu estou tendo que traduzir para o português, para uma outra língua aqui fora. Por isso que o processo é tradução, tá? É palavras diferentes. Que outra língua é essa? Eu junto 3 bases nitrogenadas no que a gente chama de códon, cada sequência de 3 chama de códon, e esses códon codificam um aminoácido. Então, perceba como as coisas são diferentes. Aqui a gente está falando de letrinhas, aqui a gente já está falando de aminoácidos que vão formar proteínas, por isso é uma tradução, certo? Onde vai acontecer isso? No citoplasma. Lá no citoplasma, o meu RNA mensageiro que está aqui vai encontrar o meu RNA ribossomal, os ribossomos, para ficar mais fácil. Ribossomal, chegou aqui, e cada vez que eu encontro uma sequência de 3 bases nitrogenadas aqui no DNA, aqui no RNA, cada 3 desse, um RNA transportador vem e deixa um aminoácido, assim formando a minha proteína. Lembrem lá na aula, no primeiro ciclo, que nós vimos que as proteínas é como se fosse um colar de contas com vários aminoácidos se juntando, certo? E aí, depois que a gente forma essa proteína, que ela vai conseguir executar a função dela. Só fazendo isso, seu olho vai ser realmente azul, entendeu? Até então, dentro da barriga da sua mãe, a informação estava lá, mas ela ainda não estava sendo expressa. Ela está sendo expressa quando o seu olho é feito, certo? Depois nós começamos a falar sobre divisão celular. Lembra lá que nós discutimos no DNA que a duplicação do DNA é semiconservativa? Por que a gente precisa duplicar o nosso DNA? Às vezes você se cortou e você precisa o quê? Regenerar aquela parte perdida. Então as células de um lado elas vão se duplicar. Para fazer isso, ela precisa duplicar também o DNA, certo? Naquele método. Então as nossas células elas têm um ciclo de vida, vamos dizer assim. E ele é dividido em 2 etapas, uma que a gente chama de intérfase e a divisão em si. Na intérfase, então, nós vimos nessa aula que elas têm 3 etapas e que na divisão nós podemos ter 2 tipos. Uma é a mitose, em que uma célula vai formar outra idêntica. A outra é a meiose, em que nós vamos formar células com metade do número de cromossomos.
Então, nós na espécie humana temos 46 cromossomos, na meiose nós formamos células com apenas 23 cromossomos. Se você é do sexo masculino, você produzirá espermatozoides com 23 cromossomos. Se você é do sexo feminino, você produzirá óvulos com 23 cromossomos. Certo. Então, para que eu faço mitose? Mitose é aquela que gera células iguais. Ela vai acontecer para a reprodução dos seres unicelulares. Então, a bactéria ela vai se reproduzir desta forma. Ok? Para crescimento de tecidos no seu corpo. Então, quando você está em crescimento, você está fazendo mitose o tempo todo. Assim como se você também ver uma planta crescendo, ela está fazendo mitose o tempo inteiro das suas células. E também para regeneração de tecidos, quando você se machuca, você conseguir recuperar aquela parte perdida. É claro que no nosso caso, nós temos uma limitação do quanto essas células conseguem se reproduzir. Elas não conseguem, por exemplo, se você cortar um braço, não vai nascer um braço novo, né? Mas aquela parte cortada não vai ficar exposta. As células do lado vão cobrir aquele fragmento, aquele machucado. E depois nós aprendemos sobre a meiose. Meiose é o processo que vai dar formação aos gametas. Nos homens, a gente vai chamar de espermatogênese, nas mulheres de ovulogênese ou ovogênese. Volte lá nesta aula, é um conteúdo bastante complexo. Nessa aula nós também falamos sobre ciclo menstrual, então é interessante que você retorne lá. Depois seguimos falando sobre alterações cromossômicas. Alterações cromossômicas é quando no momento lá da meiose, que está fazendo a divisão celular, acontece um erro e algum cromossomo seu não se separa como devia ou alguma sequência fica esquisita. E aí você pode gerar o que a gente chama de doenças genéticas, como exemplo nós citamos nessa aula a síndrome de Down, síndrome de Turner, por exemplo. Depois nós começamos a falar sobre a reprodução assexuada. Vimos que é um tipo de reprodução muito comum nos organismos unicelulares e temos diversos tipos de reprodução sexuada, que podem ser por divisão binária, por laceração, corte de um pedaço, brotamento, começa a crescer um novo ser, estaquia, a esporulação e a partenogênese. Certo? Retorne ao conteúdo dessa aula para ver cada um deles detalhadamente. Depois começamos a discutir a reprodução sexuada, lembrando que reprodução sexuada requer mistura de material genético, ou seja, dos gametas, e que existem dois tipos de fecundação, a fecundação interna e a fecundação externa, e que na mistura desses dois materiais geram-se descendentes. Então, como eu já tinha falado anteriormente, nessa aula que nós vimos com maior profundidade, a gametogênese é a formação desses gametas que ocorre nas glândulas sexuais. No sexo masculino é chamado de espermatogênese e vai produzir o espermatozoide. No sexo feminino vai produzir os óvulos, no que a gente chama de ovogênese ou ovulogênese. Então, tipos de fecundação nós temos tem a defecundação, que é encontro de gametas, e por isso ela pode ser externa, pode ser no meio, ou seja, macho e fêmea lançam no meio ambiente os seus gametas, eles se encontram, pode ser na água, pode ser em cima de uma folha, ou pode ser interna, com um depósito pelo macho no interior da fêmea do espermatozoide. Uma vez que você tem a fecundação, forma-se o ovo ou zigoto, como a gente chama, que é uma única célula que vai começar a se dividir várias e várias vezes no que a gente chama de embriologia, que é a formação do embrião, formação do bebê, vamos dizer assim. E ela tem várias etapas, como a mórula, blasto, glastro. Em alguns seres, esse ser inicial aqui,
ele vai ser o que a gente chama de triblástico, ele vai ter 3 tecidos, que é ectoderme, endoderme e mesoderme. E em alguns ele vai ser diblástico, vão ter apenas 2 tecidos, que é ectoderme e endoderme. Vai depender do ser que nós estamos tratando, do ser vivo que estamos tratando ali. No caso de nós, seres humanos, nós somos animais triblásticos. Cada um desses 3 componentes, ectoderme, endoderme e mesoderme, vai formar uma estrutura do nosso corpo. E aí, para finalizar, vimos os locais de desenvolvimento do embrião, do bebê, que vai diferenciar dependendo da espécie. Nós temos animais que nós chamamos de ovulíparos, que são aqueles que têm uma fecundação externa, então a gente usa mais o termo fecundação externa do que ovulíparos. Então, é aquele que gameta feminino e masculino se encontram no ambiente e ali se desenvolve o zigoto. Nós temos então os ovíparos, que são animais que terão uma fecundação interna e que a fêmea gerará um ovo e esse ovo ficará no ambiente, então esse animal ele vai crescer e se desenvolver sem estar ligado, sem estar dependente de sua mãe, né, dependente direto, ele não está interagindo com a sua mãe quando ele se desenvolve. Nós temos os ovovivíparos, que são animais em que a fêmea ela vai gerar um ovo também, esse ovo vai ficar dentro dela, mas não em contato com ela, não está trocando nutrientes com esse ovo, ela só está protegendo este ovo no seu interior. E por fim temos os vivíparos, que é o nosso caso, em que mãe e bebê, mãe e feto, né, mãe e zigoto, óvulo, ele está o tempo inteiro trocando nutrientes com a sua mãe. A sua mãe está o alimentando e também recolhendo as suas excretas e eliminando. Então, nós classificamos assim de acordo com a forma que o embrião se desenvolve, se é dentro da mãe, se é fora da mãe, se é com ligação com ela ou não. Chegamos então ao final deste ciclo, espero que vocês tenham compreendido. Caso algum dos termos tratados aqui ainda tenha ficado, você não tenha compreendido, tenha ficado em dúvida, retorne ao vídeo que deu origem a esta aula para que você possa entender, certo? Vejo vocês no próximo. Tchau, tchau!